vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 nichos que precisam de soluções de automação e de inteligência artificial. Se você não me conhece, meu nome é Vitor Peixoto, sou um dos sócios fundadores daqui da Turbo, uma agência que fatura mais de R$1 milhão por mês. E mais do que isso, a gente presta serviços de automação, inteligência artificial, tráfego pago e UGC. São vários serviços, mas olhando para a parte de inteligência artificial e automações, eu percebo que tem 5 nichos que se destacam quando a gente vai prestar serviço. É claro, um deles que eu vou citar ali é um nicho que concorre diretamente aqui com a gente. Entretanto, são 5 nichos que, se eu fosse começar novamente essa prestação de serviço, eu olharia para eles. Vamos lá, o primeiro nicho que eu vou trazer aqui para você, talvez é um nicho que as pessoas até torcem o nariz, né? Criadores de curso, mentores, consultores, mas na verdade são pessoas que têm muita margem dentro do mercado, que precisam muito de soluções de inteligência artificial e de automações. E por que eu gosto de trazer e gosto de falar sobre isso? Porque pensa comigo, esses caras geralmente têm margem mais robustas, tem um volume de lead muito interessante, tem necessidade de entendimento de dados, precisam de um alto preenchimento de CRM, precisam automatizar a criação de conteúdo e, de fato, precisam de uma IA conversacional, seja por direct ou WhatsApp. Eu quero entrar sobre cada um desses tópicos aqui. Por que eu gosto de falar disso? Cara, imagina lá, Leandro Ladeira, Érico Rocha, se a gente olhar agora, Marcos Paulo, todas essas pessoas que falam de lançamento especificamente, eles captam um caminhão de lead todos os meses. E cara, ao fazer isso, é muito importante que eles preencham as informações, por exemplo, dentro de um CRM, para que isso vire um BI de forma mais inteligente. Aqui dentro da Turbo, a gente até tem alguns lançamentos que a gente faz para alguns infoprodutores, numa escala muito menor, frente a essas pessoas que eu acabei de falar. E quando a gente foi implantando essas soluções para os nossos clientes, para os nossos lançamentos, a gente percebeu o quanto isso é importante para o dia a dia. Porque várias tarefas que a gente fazia de forma manual, elas estão sendo feitas com IA. Por exemplo, a construção de landing page. Essa integração de dados que vão para o CRM, que vão para ferramentas de e-mail como ActiveCampaign, Mailchimp, o próprio Go High Level, SendGrid, várias ferramentas que são de disparo, vão para dentro de uma ferramenta como o WhatsApp. Então, uma integração simples com N8N, a gente já conseguiria trazer essa inteligência, e quando a gente olha para, por exemplo, conectar isso com o IA, a gente pode ter respostas desse e-mail sendo respondidas por inteligência artificial, o que geraria ainda mais conexão com esses infoprodutores, coaches, mentores, que precisam de ter mais velocidade frente ao volume de oportunidades que eles tratam. Então, como a gente está falando de um segmento que geralmente tem um volume muito grande, é muito importante a gente olhar com muito carinho para essas pessoas. Eles geralmente não têm um entendimento de dados muito grande. Aqui, talvez você precise de um conhecimento um pouco mais profundo, mas quando a gente fala de entendimento de dados, geralmente o que a gente faz aqui para dentro desses infoprodutores, desses mentores, é fazer uma clusterização dessas oportunidades. Ou seja, então, imagina que eu estou fazendo uma mentoria para donos de negócio. Uma clusterização natural que eu deveria fazer para esses clientes tem a ver com o ticket médio de faturamento desses clientes. Então, clusterizar isso com inteligência artificial e já entregar isso dentro do CRM preenchido é super inteligente. Por outro lado, colocar uma inteligência artificial para gravar as reuniões, pensando em melhorias, também são super interessantes para gente que faz isso aqui no dia a dia. Então, quando a gente olha, né, para infoprodutores, mentores, consultores, geralmente todas essas pessoas são uma pessoa só, porque eles têm uma jornada de venda diferente, eles têm nível de contato diferente. Então tem o do it yourself, done for you e done with you. Essas nomenclaturas, né, esse eu faço para você, eu faço com você e faça você mesmo, níveis de compra diferente. Para cada uma delas faz sentido eu fazer, por exemplo, uma análise de dados, uma jornada de compra, automatizar isso. Então, quando a gente fala de IA, a gente também tem que falar de automação. E o entendimento sobre esse processo vai te auxiliar a vender mais para essas pessoas e colocar inteligência artificial para eles. E esse segmento especificamente, ele tem muito dinheiro na mesa e é um segmento que dá muito retorno para você, porque como eles têm muita margem, eles querem velocidade de implementação. Eles querem pessoas que fazem isso imediatamente para elas. Então, se elas querem isso, elas têm um apetite maior a pagar um ticket médio maior. Se você cobra 3, você vai poder cobrar 5. Se você cobra 5, você pode cobrar 7. É claro, o seu intuito é gerar valor para quem tá do outro lado da mesa. E esse é o mercado que eu olharia sem dúvida. Olharia para prospectar, me relacionar, ir para eventos, para eu encontrar pessoas pra gente fazer lançamento. Não se apega só aos grandes lançadores, só aos grandes infoprodutores. Olhem para pessoas que têm 50, 70 mil seguidores hoje e tentem olhar para soluções que complementem
complementem essas pessoas. O segundo nicho que eu gostaria de trazer aqui é o nicho que eu tenho a empresa, é o nicho que eu trabalho, que é uma agência de marketing. Apesar da gente ter o serviço de automação, de inteligência artificial aqui dentro, a maioria das empresas não tem essa solução. A maioria das agências, elas não têm essa solução. E cara, por que você deveria olhar para as agências de marketing como uma empresa no qual você deveria trabalhar, você deveria ser parceiro? Porque primeiro, eu nem quero abrir o meu ClickUp aqui, porque senão eu vou me estressar gravando esse vídeo. A gente tem tarefa infinita, são mais de 250 clientes. Cada cliente faz pelo menos 4 a 5 tasks por semana. Então faz a conta que você vai ver que tem tarefa infinita. Se eu tenho tarefa infinita, provavelmente eu poderia ter uma IA para me auxiliar em alguns processos. Eu tenho um processo de criação de copy, eu tenho um processo de criação de imagem, eu tenho um processo de avaliação de saldo em plataforma. Eu poderia ter uma IA que vê o saldo na plataforma, igual a gente tem hoje, e ela comunica dentro do grupo, ela avisa o cliente, ela avisa o gestor de performance. Então, isso é super interessante. Por outro lado, o cliente que tá na ponta, né, o cliente que contratou o serviço da agência, o que ele quer? Ele quer uma comunicação rápida, ele quer uma comunicação efetiva, ele quer ter um relatório da semana. Tudo isso eu posso fazer com o N8N e o ChatGPT conectado na API do Facebook, por exemplo. Então, faz todo sentido a gente trabalhar com isso com agências, porque agências, né, e aí agências que faturam mais do que 100 mil, geralmente tem um volume de clientes que justifica essa inteligência artificial e ter automações em conjunto. E o que eu vejo aqui, cara? É que dentro das agências, né, a gente aqui também, eu posso trazer o caso da Turbo, a gente tem muito trabalho manual. É um negócio muito tailor-made, a gente tá fazendo um negócio para cada cliente. E se é uma solução personalizada, é natural, é intrínseco do nosso negócio que tenha, apesar das padronizações, muito trabalho a ser feito. A IA, a inteligência artificial, ela serve muito pra gente poder avançar e dar celeridade no processo de entrega de resultado para o cliente. E cara, aqui eu tô falando só de entrega para o cliente. Agora imagina fazer um contrato, pedir distrato, comunicação interna, reporte interno. São várias soluções que a gente pode implementar, que a gente pode trabalhar aqui no dia a dia, que faz todo o sentido. Por outro lado, a gente precisa de muita métrica. Então, cara, qual que é a LTV, qual que é o churn? Como é que esse cliente tá? Quanto tempo ele tá? Como é que tá a análise cohort? Quando eu faço isso, utilizando o ChatGPT hoje, eu dou um prompt no ChatGPT, ele já cospe todas as informações para mim. Cara, trabalhando nesse sentido, se você cria uma padronização de entrega, fica fácil de você vender esse serviço de forma recorrente. As agências, elas escalam por meio de novas contratações. Então, se eu tô vendendo muito, provavelmente eu estou também subindo o meu custo fixo. E qual que é o problema disso, cara? A margem, ela não está aumentando. E uma solução de inteligência artificial, ela geralmente tem uma intenção de redução de custo fixo. A gente está aumentando a margem para outra empresa. E quando eu, enquanto provedor de serviço de inteligência artificial, de automações, falo isso para o meu cliente, a comunicação com esse cliente se torna completamente diferente, porque eu estou falando o que ele quer ouvir, ele quer lucro, ele quer mais resultado, ele quer mais venda. Então a gente tem que olhar para isso com todo sentido, e eu tô te falando porque a gente aqui na Turbo olha para isso todos os dias e se pensa, como é que a gente pode melhorar a nossa operação com base nessa inteligência artificial? E cara, pensa o seguinte, tem muito dinheiro na mesa, e por que eu gosto de falar isso? Porque imagina, hoje a Turbo tem mais de 250 clientes. Com 250 clientes, a minha operação de inteligência artificial hoje não consegue dar conta de atender todos caso eles levantem a mão querendo a minha solução. Isso quer dizer que você pode ser um parceiro aqui da Turbo nesse sentido. Isso quer dizer que a Turbo pode ser um canal de venda para você. E se isso é uma verdade, quantas agências você poderia ser parceiro dela para prover essa solução? E se a gente olha o olhar de negócio. Os grandes SaaS, por exemplo, HubSpot, por exemplo, CleverTap, talvez seja uma solução que você nem conheça, mas os grandes CRMs, eles sempre atuam como parceiros, você concorda comigo? Tem alguém que implanta CRM, tem alguém que faz bot conversa. Esses SaaS, o que eles fazem? Eles fazem parceiros e eles são comissionados nessa parceria. Por que você não desenvolve um modelo com essas agências? Porque essas agências estão lidando com médico, dentista, consultor, imobiliária, franqueadora, infoprodutor. Eles estão com o cliente na mão, que é o que você precisa. Então, esse é um nicho, né, que além de ser um cliente potencial, ele é um gerador de demanda automático para dentro da sua empresa e que, com certeza, estando nessa cadeira hoje de dono de uma agência, de cofundador de uma agência, eu posso trazer para você que esse é um excelente nicho para você trabalhar. O terceiro nicho aqui é e-commerce. Esse é um nicho que a gente tem uma gama de trabalho muito grande aqui dentro da empresa. Então, dos 250 clientes que a gente tem hoje, a gente deve ter aí uns 120, 130 clientes que são e-commerce. E eu posso te dizer o seguinte, cara, o porquê da gente trabalhar com esses segmentos. Primeiro, muitos vendem pelo WhatsApp. E vendem muito, tá? Então, se essa é uma verdade, eu tenho um conhecido, por exemplo, que ele vende 40 milhões só no WhatsApp. Se isso é uma premissa
que é boa, que é verdadeira, como é que eu coloco a inteligência artificial para poder acelerar o processo de vendas dessas pessoas? É a ferramenta mais utilizada no Brasil para comunicação. Então ali tem um bolo de dinheiro que geralmente as pessoas não estão enxergando. A venda no WhatsApp, ela tende a converter mais do que um e-commerce. E por que eu consigo fazer isso? Porque geralmente eu tenho uma maior taxa de quebra de objeção, eu consigo mostrar mais benefício, eu tenho mais conversa. Então, tendo isso, naturalmente eu vou vender mais. Se eu vendo mais, eu consigo manter o meu serviço de automações e inteligência artificial por mais tempo. Por outro lado, a recuperação de vendas geralmente é muito fraca, porque é uma mensagem muito crua. Ela é uma mensagem pouco direcionada. Lembra que eu falei sobre clusterização de cliente? Cara, a clusterização de cliente é um negócio super importante para que eu faça uma comunicação com o meu cliente através da inteligência artificial muito mais assertiva. Então faz todo sentido. E por outro lado, muitos e-commerces não têm ou têm pouca informação de CRM. O cliente comprou uma vez, comprou duas, comprou três, ele não prioriza esse cliente, que é uma análise chamada análise RFM, que é uma análise no qual a gente faz dentro dos negócios. Por outro lado, os caras que vendem muito precisam de variações de ideias e de novos criativos. Então, por exemplo, a gente atende a Minimal, a Good Day, empresas que aqui dentro vendem muito, mas o tempo inteiro elas estão testando novas ideias, estão testando novos criativos, estão testando novas iniciativas. E como que eu trago isso hoje? Eu trago a inteligência artificial para fazer uma análise de tendência e, por outro lado, eu pego isso e transformo em novas ideias, novos hooks, novos ganchos, novos bodies. Porque quando eu faço isso, a minha tendência é de ter variações melhores com aquelas que já performam. Olha como que a gente gera valor para as empresas implantando uma tecnologia que esses clientes geralmente não têm esse conhecimento. Por outro lado, cara, CRO de página. Então a gente consegue colocar um antes e depois para o cliente ver. Você pode vender a implantação dos processos mais a recorrência. Isso daqui é algo super fantástico, porque eu consigo vender a implantação, eu consigo trazer a ideia do processo e ainda cobrar mensalmente por ele. E por último aqui, cara, eu gosto muito de colocar a resposta de e-mail automático, que é um negócio que o cliente recebe quando o pedido está sendo pago, quando o pedido está indo e tudo mais. Às vezes o cliente responde e ninguém responde de volta. E aí fica aquele monte de mensagem e o cliente se sente desassistido. Isso não só para o e-mail, mas também para o WhatsApp. Então, essas são soluções para esse nicho que eu vejo. E, cara, esse é um nicho que tem muitas empresas no Brasil, muitas mesmo, e que você deveria olhar com muito carinho para poder trazer mais e-commerce, para você trazer essa solução de inteligência artificial para eles. Seguindo aqui o meu quarto nicho, né, e eu gosto bastante desse porque eu tenho alguns amigos que trabalham nesse segmento, são empresas de investimento, são boutiques de investimento, são assessores de investimento. E por que eu gosto de trabalhar com esses segmentos? Cara, altíssima margem, é um negócio que não escala, então esses caras gerem alguns bi de reais. Entretanto, eles têm 4, 5 pessoas para tocar a operação. Só que o que eu vejo, né? O que dá mais trabalho, conversando com eles, trocando ideia no dia a dia, que, cara, eles precisam de fazer um acompanhamento diário, de ações, de carteira, de informação. E isso traz uma necessidade para eles de ter alguém, uma inteligência artificial, uma solução que vai buscar informação e vai trazer para ele, vai buscar informação e vai trazer para ele. E quando a gente fala de mercado financeiro se trata de assimetria de informação. Ganha dinheiro quem tem a informação primeiro. E se isso é uma verdade, é muito importante que a gente traga essas informações para esses caras. Mas não só para eles, mas para que eles façam essa comunicação com o cliente. Então até coloquei aqui embaixo, cara, que é muito importante a nossa solução, e é o que eu levo para eles lá, ela possa contribuir não só na venda, mas na construção de conteúdo, no reporte ao cliente, na comunicação constante, na evidência de trabalho. Porque o que geralmente acontece? Esse cara prospecta uma pessoa, essa pessoa faz um depósito lá na XP, no BTG, e aí depois daquilo o dinheiro tá na conta, ela esquece dela. E quando a gente mantém, né, um relacionamento, uma alimentação, faz um reporte semanal de como é que foi o fechamento, quais ações o cliente tem na carteira, ele reporta aquilo, isso é muito legal. Isso mostra que a pessoa tá do outro lado se importando com ela, mesmo que seja de forma automática, né? Com IA, a gente sabe que a gente pode personalizar a mensagem. Isso é o que a gente traz aqui pro dentro do dia a dia. E por último, né, eu tinha até colocado antes e falei do tópico anterior, é que geralmente essas empresas, né, pelo grau de senioridade que eles têm, eles geralmente já têm muitos processos estabelecidos dentro da empresa. Então, isso daqui faz todo sentido para dentro do negócio. Então, eles já sabem o que eles têm que fazer. 1 dia, 2 dias, 3 dias, quando o cliente sai, quando o cliente entra, quando a ação fica mais barata, quando ela fica mais cara. Como eles já têm esses processos, um alto nível de processualização sobre as coisas que têm que ser feitas, e por outro lado, é um negócio de muito relacionamento, a evidência de trabalho, ela é super importante e geralmente é o que a maioria peca. Então, é algo que eu tô levando aqui pros meus amigos, falo muito com eles sobre isso, e é um negócio que tem margem, cara. E por outro lado, esses caras, apesar de serem super inteligentes, eles não estão focados em querer desenvolver isso. Eles não
querem desenvolver isso dentro da assessoria, dentro da empresa deles. Eles querem contratar um terceiro que vai auxiliar nesse sentido. Então, cara, definitivamente eu olharia para as boutiques de investimento, para as assessorias, porque é onde de fato o dinheiro corre no Brasil. Eu acho que faz todo sentido. E por último, cara, a gente falar do quinto nicho aqui, eu gostaria de falar muito sobre os negócios locais. Aqui é onde está o PIB do Brasil. Eu gosto de dizer muito isso porque, cara, quantos médicos, dentistas, imobiliárias, nutricionistas, prestadores de serviços que precisam de serviços de automação. Sabe aquela pessoa que tá lá, tem que contratar mais um atendente, aí a pessoa entra, aprende e sai, não se comunica direito, não responde o cliente na hora, não dá a resposta certa. Aqui está a oportunidade da gente ganhar dinheiro. Quando a gente fala de médico e dentista, então nem se fala. Que a gente vai tentar marcar uma consulta e tem aquela dificuldade de entender a agenda, aquela dificuldade de resposta. É algo que eu tenho solucionado para algumas clínicas, para alguns amigos médicos e que eu vejo como solução importantíssima dentro do processo de atendimento, mas não só isso, dentro do processo de revenda. Ou seja, quando a gente pensa que uma pessoa foi no nutrólogo, por exemplo, passaram-se 3 meses, se eu não lembrar essa pessoa, ela vai esquecer de voltar. Então, esse retorno geralmente é feito pelo médico, né? O médico tem que estar vendendo ali para o cara dentro do consultório e não tem nada de errado nisso. Só que se eu tenho um CRM, se eu tenho uma implementação de uma automação, eu estou fazendo com que esse cliente volte mais vezes. E se ele volta mais vezes, esse médico tem mais margem, porque ele não precisa de adquirir novos clientes, ele não precisa pagar para novos clientes e, somado a isso, ele vai ter mais lucro dentro do bolso e com isso ele vai poder te pagar mais dinheiro. Então, olha muito para esses segmentos, né? Médico, dentistas e imobiliárias, cara. Por que eu gosto de falar de imobiliárias? Quando a gente fala de imobiliárias, quando a gente fala de um imóvel, a gente está falando de um negócio que está partindo de 300, 400, 500, 1 milhão, 2 milhões, a depender do tipo de negócio. E se esse é um negócio que tem um faturamento tão alto, pode ser que a margem não seja tão grande, né, percentual, mas nominalmente é um negócio que dá muito dinheiro. Então, trazer soluções para esses negócios locais, e aqui você tem que procurar realmente segmentos que tenham mais demanda, porque isso daqui move o Brasil. Eu olharia muito para isso daqui, principalmente em conversacional, em soluções no WhatsApp, soluções que você vai trazer ali pro dia a dia. Aqui a gente tem demanda infinita. Aqui a gente tem um problema muito grande de fazer atendimento manual. Isso para quem tá querendo falar com o prestador, isso chega a ser irritante em alguns casos. Estão cansados de lidar com pessoas, então, cara, o médico, o dentista principalmente, eles estão cansados de lidar com pessoas que não ajudam, não fazem o negócio dele crescer. Eles geralmente não têm CRM, não têm dados, não têm informação e geralmente eles precisam de se destacar. Por que eu falo isso? Porque geralmente esses profissionais, eles são profissionais que, apesar de ganhar bem, por exemplo, como médico, tem sempre alguém fazendo alguma coisa diferente. E com o crescimento hoje, por exemplo, da profissão da medicina, é natural que eles precisem de alguma coisa diferente para garantir que aquele cliente que veio uma vez continue vindo. Então, cara, se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo fez sentido para você, eu vou te convidar a se inscrever no canal, curtir esse conteúdo e deixa aqui nos comentários quais são os outros nichos que eu deixei de falar aqui que você trabalharia com as suas soluções de inteligência artificial. Então é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço e tchau!